Boa noite, Gabriel. Ah, boa noite, acho que entrou Carol, Lorena, Pedro, Renan, Sandro. Tá, gente? Aguardar só um pouquinho. O pessoal tá chegando, né? Ah, o horário. Então, boa noite, pessoal, a todos que, né, os demais chegaram, acho que. E agora me perdi. Pedro, Carol, Igor, Renan, Sandro. Aguardar uns minutinhos, tá, gente? Para dar o nosso horário e para que os nossos colegas, né, cheguem na nossa sala. Aí começamos com as orientações. Hoje é um pouco mais rápido, em tese, né, para ser um pouquinho mais rápido. Tá, gente, a nossa proposta vai ser as orientações, né, rever um pouco alguns conceitos aqui do que já foi visto, fazer o sorteio, né, dos grupos, tá, dos temas. Depois falar um pouquinho da avaliação, né? Daí já devemos estar disponibilizando o espaço para vocês trabalharem. Boa noite, professor Sandro. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Juliano. Tudo bom? Tudo bem? Bem, do pessoalzinho que. Agora já me perdi mesmo. Né? Davi, acho que Eduardo Eric, não, o Eric, Gabriel Lima, acho que o outro Pedro chegou agora também. E se não me engano, acho que é isso. Tá? Boa noite a vocês. Eric, o Eric também.
Mais uns minutinhos, tá, gente? Daí nós iniciamos. Deixa eu aproveitar, pessoal. Vocês fizeram a postagem, né, naquele linkzinho de fórum dos integrantes dos grupos, né? Obrigado por fazerem o cadastro, né? Mas ali nós havíamos conversado o grupo do, acho que é Arthur, né? Arthur Costa e do Nicolas, se não me engano, que já haviam definido um tema, tá? Que seria uma furadeira. Provavelmente vai ser uma furadeira radial, né? Isso, perfeito, tá? Então aproveitar esse momento, se mais algum grupo já tem alguma ideia de projeto, tá? Pra gente daí fazer o sorteio logo em seguida, tá? Nós vamos começar com o sorteio dos temas já, tá? Daqui a pouquinho, só esperar mais alguns alunos chegarem. Mais algum grupo? Boa noite, Davi. Ah, tá. O grupo do Marcos, então, seria um sistema, né, de um cortador de vergalhão. Tá. É quase que um sistema de serra de fita. Eu não sei se você vai colocar com faca, né? Sistema de mini guilhotina, né? Nós temos que ver. Ah, tá. Ou tipo tesoura. Não, tudo bem, gente. Sem problema. Sem problema. Oi. Vai sair? Vai, filho. O pai tá em aula. Vai. Não, não vai. O pai tá em aula. Vai. Vamos, fia. O pai tá em aula. Não dá pra ficar agradando agora. Vamos, fique quietinha. Fique. O pai não vai agradar agora. Fique aí, quietinha. Não. Ai, Tuca. Não dá. Vai. Vai então. Então fique quieta. Não dá. O pai como vai ficar miando atrás de mim? Bem, pessoal. Então, boa noite novamente a todos e a todas. Vamos começar pelo sorteio, tá? Então temos dois grupos aí com uma proposta definida, tá? De o sistema, né, de corte de vergalhões, tá? Sistema de corte de vergalhões e depois o sistema de furadeira radial, ok? Então, dito isto, nós temos aí mais 5 assuntos ou temas ou projetos, equipamentos a serem definidos, ok?
Tuca. Tuca, vai. Fia. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, vamos. X. Não tenho o que fazer. Ok, gente. Então eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para vocês da lista de grupos, que vai ser a ordem de sorteio. Tudo bem? Então, na sequência de postagem aqui, nós temos primeiro o grupo do Pedro, depois da Lorena, do Marcos já está definido, né? Perdão. A tesoura, o sistema de corte de vergalhões, depois tem a da Carolina, do Arthur já tem também a furadeira, e os outros dois. Ok, vamos lá então, tá? Só para a gente saber a ordem aqui. Então, conforme os temas saírem, tá? Vai ser nessa sequência aqui, do grupo do Pedro, Lorena, perdão, daí para frente. Pessoal, eu tirei a guilhotina, né? Porque o princípio de sistema de faca, tesoura, de corte, né? É, ah, por prensagem, por impacto, por sistema hidráulico, né? Que seria um sistema de corte aí de vergalhões, tem bastante similaridade, né? A uma guilhotina também, tá? Então eu tirei daqui a guilhotina. Oi, poderia tirar dúvida qual grupo onde está o Gabriel Faria? Só um segundo, gente. Colocar para todo mundo ver, né? Daí não tem. Então vamos lá, gente. Grupo do Pedro, Vicente, né?
Pedro, Eric, Arthur, João Francisco e Mateus. O outro, João Vitor, Laura e Lorena. O do Marcos, Renan, Gabriel Nascimento, Gabriel Faria e Pedro Scheffelmeier. O da Carolina, Ana Beatriz e Carolina, óbvio, e Carol e Sara. Do Arthur, Nicolas, Gabriel Lima, Gabriel Nunes, Jean e Sandro. O grupo do Davi, Caio, Davi, Eduardo, Augusto, Guilherme Albuquerque, Lucas Rodrigues. O do Matheus, Yuri, Caroline e Igor. Ok, gente? Então, gente, sorteio já do grupo do Pedro aqui, tá? Prensa excêntrica, tá, gente? Existem diversos tipos de prensa, tá? Mas a hidráulica é bastante complexa, todo o sistema de funcionamento em função da capacidade, tá? Então nós vamos fazer prensas de impacto, tá? Prensa excêntrica, que é bem mais simples, é bem mais mecânica, ok? Então primeiro grupo do Pedro Vicente. Grupo da Lorena. Calandra. Ok? Calandra. O que é a calandra? É um sistema entre rolos. Gente, não é. Nossa, é um laminador. Não, parece, tá? Um sistema entre rolos que faz o quê? A partir de uma chapa plana, ele faz uma virola. O termo é virola, tá? Ela transforma essa chapa plana, né, normalmente até meia polegada, num cilindro. Tudo bem? Ok? Também é um equipamento bastante usado, aí, principalmente em caldeiraria. Tá? O outro grupo do Marcos já está com o tema, né? Que é o sistema de corte de vergalhões. Daí vem o grupo da Carolina, Hirata. Impressora 3D, nada sofisticado, tá, gente? Só o conceito de movimentação, sistemas de movimentação. Normalmente trabalha com motor de passo, réguas, bem próximo sistema de impressoras mesmo, tá? E obviamente a lógica, não precisa focar muito na programação, a lógica, né? Como que é feito, como que
né, se forma o produto a partir da fundição do polímero que ali é injetado, tá? Então, equipamento simples, tá, gente? Não precisa inventar moda. É para impressora de metais, de ligas metálicas. Não, vai para o básico mesmo, que já é um equipamento bem legal de se estudar, se desenvolver toda a parte conceitual, né? Tudo que está por trás de um equipamento que a gente usa muito em prototipagem, né? Ou seja, eu faço o projeto, a construção antes de ver se a forma, tá, os detalhes. Oi, professor, pode falar. Ô, professor Sandro, o grupo de quem que é impressora 3D é que eu estou entrando lá nos grupos e estou colocando os temas. Aí eu perdi o nome. Ah, obrigado, professor. É do grupo da Carolina Hirata. Tá, obrigado, professor. É porque o do Marcos, do pessoal ali, do grupo dele, vai fazer o sistema de corte de vergalhão, né? Então vamos lá. Próximo vai ser do grupo do Arthur também já tem tema. É a furadeira radial, tá? Equipamento muito utilizado em todas as oficinas mecânicas, toda empresa que se preze tem um sistema de furadeira, seja de pequeno ou grande porte, tá? Daí vocês vão analisar baseado na capacidade, né, gente? Quanto maior a capacidade, né, de broca, de furação, maior a máquina, tá? Mas não precisa viajar não, faz algo um pouco mais simples. Depois o grupo do Davi, tá? Item 4, só tem 2 temas aqui. Grupo do Davi, o famoso redutor de velocidades, ok? Eu acho que é um dos equipamentos aqui que mais projeta 3D e tudo tem na internet, tá? Isso aí toda a FATEC é carro-chefe. Não sai formado em tecnólogo em projetos mecânicos se não fizer projeto de redutor. Tá, gente, o último só vou colocar aqui para fazer graça, né? Mas é o transportador de correias do grupo do Matheus Augusto. Tá bom? Transportador de correias. Professor, transportador de correias? Ah, sistema automático. Não, gente. Transportador de correias, tá? Equipamento mecânico, onde nós temos ali um motor que faz todo o acionamento, sistemas de correntes, tá? Dependendo da capacidade, ele é utilizado muito na indústria metalúrgica de cimento para levar matéria-prima para os fornos, tá? Inclusive, né, em siderúrgicas, aciarias também. Então é um equipamento muito, muito comum na indústria, beleza? Então, todos eles, vocês vão conseguir informações aí tranquilamente, né, ao longo da pesquisa de vocês. Então é isso, gente. Então o último grupo foi o do Matheus Augusto. Então foi a prensa, a calandra, depois impressora, redutor, transportador. Obrigado, professor, por estar postando aí pra gente. Para não ter equívocos depois, né, gente? Ah, o que era mesmo? Qual que era o meu? Não lembro qual a sequência, tá? Perdão. Muito bem, gente. Só isso já nos dá um norte, né? Para o início de atividades, algo mais dirigido a partir já da aula 11, tá, gente? A partir da aula 11 nós já conseguimos aí desenvolver alguma coisa dirigida para vocês quando falarmos dos projetos e, obviamente, nas outras aulas que virão envolvendo elementos e também a parte de pesquisa aplicada, né? Que nós tentamos direcionar as explicações em cima desse universo, né? Que nós estamos desenvolvendo de máquinas e equipamentos com vocês aí. Tá? Lembrando de novo, gente, são projetos teóricos,
né? A parte de dimensionamento vai ser bem simples, um componente ou outro que nós vamos estar revendo aqui, a parte de elementos, tá? A parte 3D vocês não vão fazer todo o desenho, vocês podem pegar modelos, formatos existentes na internet, tá? Tem bibliotecas diversas na internet, dá para abrir, eu fiz vários testes, dá para abrir pelo Autodesk Online, né? O 3D da Autodesk Online, que é gratuito, não é muito pesado, abre, porque esses redutores, transportadoras, etc., são feitos em IGS, né, em IGES, tá? Que são softwares intercambiáveis, né, para fazermos a utilização em qualquer tipo de software 3D, independente de ser o Inventor, SolidWorks, CATIA, Inventor e por aí vai, tá bom? Muito bem. Então vocês não vão precisar fazer, né, na parte de conceito, ver se o que vocês acham de 3D, destaca alguma parte, um componente que vocês fizeram dimensionamento e assim por diante, tá? Mas depois a gente fala mais sobre isso para não, porque são 8 horas já. Alguma consideração, professor? Senão já vou falar um pouquinho da aula anterior, a dessa aqui e depois da prova. Tranquilo, professor, nenhuma. Ok, tudo bem, professor, obrigado. Então, gente, nós já começamos a registrar as presenças, né, baseado nos dois sistemas aqui. Então, nós fazemos uma verificação nessa lista, né, como nós dissemos, o aluno está online, está assistindo a aula síncrona, daí não entrega atividade, fica com falta. Não. Da mesma forma, o aluno não assistiu a síncrona, entregou a atividade, obviamente está com presença. Então, foi só um caso ou outro aí nas últimas aulas, tá, gente? As primeiras aulas nós nem nos preocupamos, né, para ver se estavam conseguindo acessar, estavam com dúvidas, atendendo, né, o material estava atendendo às necessidades, vocês estavam conseguindo realizar as atividades. É mais nesse intuito mesmo. Depois a gente começou a controlar um pouquinho mais. Muito bem. Bem, gente. Aula passada, FEMEA. Então, gente, análise de falhas, né, o materialzinho disponibilizado e as atividades. Já foi feita uma amostragem, né, para ver comportamento da realização. Assim, acho que seis atividades foram corrigidas, tinha bem menos no período da manhã, né? Alguns foram entregando agora à tarde, tá? Mas com certeza nós vamos estar corrigindo aí o quanto antes para vocês, tá? O que nós podemos comentar, né, dessas atividades aqui? Eu vou colocar no videozinho bem rápido aqui, tá, gente? Olá, pessoal. Um breve tutorial. Não vou passar o vídeo, tá, gente? Só para comentarmos. Alguns fizeram completinhos,
pegaram os 3 outros componentes, alavanca, mordente e a base, fizeram análise. Outros fizeram de 2 componentes, outros fizeram só de um componente, mas mais de uma função. Muito legal, tá? Só como nós já imaginávamos, pode ocorrer alguns probleminhas, tá, gente? Então, assim que nós definimos o componente, tá, com a sua função, cuidado, tá, na hora de definir modo, efeito e causa, tá, gente? Para não trocar o lugar das coisas. De novo, modo é como se apresenta. Por exemplo, lá do fuso, função, deslocar o conjunto. Modo de falha, o travamento do fuso, o travamento ali. Tá? Efeito, qual problema foi ocasionado? O que se evidencia? O que a gente não consegue fazer com aquele equipamento? Por exemplo, todo o sistema do torno de bancada ficou inoperante. Né? Eu não consigo fazer a fixação da peça e assim por diante. Esse é o efeito. Agora, em 2 lá, eu fiquei preocupado com a causa. Gente, causa é por que essa falha ocorreu. É o motivo, tá? Então tinha gente colocando mais efeito aqui na causa ou um outro modo na causa. Cuidado. Causa, gente, é o porquê. Lembra do diagrama de causa e efeito? Por que, que o operador lá cometeu uma falha? Por quê? Porque não teve treinamento, porque ele estava cansado, porque ele não tinha uma ferramenta adequada para ele trabalhar. Tá? São os porquês, tá, gente? As causas são os porquês. Cuidado, porque depois nós vamos ter na prova também. Mesmo que seja um FME bem simplesinho para vocês analisarem um componente, né, vai ter. Tudo bem? Então cuidado ali quando for definir a causa também para não confundir modo, efeito e causa. Tá? Então, nesse exemplo, se o modo era o travamento, o efeito, o sistema ficou inoperante, a causa poderia ser um problema dimensional, né? um destacamento em toda a superfície do fuso, né? na rosca do fuso, tá? Um empenamento evidente que foi identificado, né? Visualmente, o empenamento causa empenamento do fuso. Aí a gente tem que investigar com um pouco mais de propriedade, porque esse empenamento do fuso, tá, gente? Tá? Mas tudo bem, já estaria suficiente aqui. O empenamento provavelmente foi por um problema de excesso de torque ou material muito frágil do fuso, né? Tratamento térmico não deu certo, alguma coisa assim, tá? Mas para a gente não misturar as coisas aqui. Era esse recadinho que eu queria dar para vocês, porque nós vamos fazer mais uma atividade na aula 9, tá bom, gente? Sobre FEMEA de novo. Tá? Então a aula 9 de vocês, antes da prova, é só mais um exercício um pouco mais elaborado, né? Sobre o FEMEA. Então vocês vão construir mais um FEMEAzinho usando aquela planilha modelo, tá? Então nem tem muito material, até porque a próxima semana é prova, mas a gente não pode simplesmente anular essa aula, não passar nenhuma atividade, né? E para vocês só estudarem, né? Então a gente propôs fazer mais um FEMEA. Tentem postar, tá? A atividade quando vocês conseguirem, antes do dia 16, tá, gente? Por que, professor? Podem postar até dia 16, meio-dia, não é isso, professor? Isso, gente. Só que ela vai travar. Perdão, gente. Um golinho de água. Ela vai travar dia 16, meio-dia. Travar como? Não vai dar mais para fazer postagem, tá, gente? Nós vimos que vocês estão acostumados a fazer bastante no período da tarde, até um pouco antes da aula. Nesse dia, nas outras atividades não vai ter tanto problema, tá? A gente pode até abrir essa sessão e falar, gente, então nós vamos encerrar a atividade
sei lá, no horário da aula, um pouco antes, às 19 horas, porque nós vimos que vocês têm feito, né, bastante no período da tarde. Não tem problema nenhum, vocês vão estar entregando uma semana depois. Só que daí vai encerrar mesmo, tá? A atividade, se o aluno não postou até aquela data e horário definido, daí não consegue fazer a postagem posterior. Tudo bem? Só para esclarecer. Porque depois nós vamos explicar o que acontece na semana que vem, que é a prova, né? Nós vamos fechar o ambiente aqui, só a aula 10, que é a avaliação, que vai ficar aberta. Tá bom? Tudo bem? Então tem que entregar até meio-dia. Por que meio-dia, professor? Não estou entendendo. Porque a avaliação nós vamos disponibilizar. Não sei se o professor Juliano também percebeu agora há pouco que para abrir ali a lista de participantes, alguma coisinha da nossa sala estava bem lento, né? Então, para não ter nenhum problema de só no horário da aula o aluno ter disponível a avaliação, de repente não conseguir fazer por N motivos, né, até mesmo de estabilidade, nós já estamos abrindo antes, vamos abrir meio-dia, né, e o aluno tem até as 22h50 para concluir. Tá bom, gente? Então, em função disso, o horário limite vai ser meio-dia da semana que vem, porque a gente vai estar fechando essas atividades e só vamos deixar a prova liberada. Tá bom? Ela já vai estar toda programada para só mostrar as coisas a partir de meio-dia, tá bom? Então só dar essa dica aí, porque quem deixar para fazer à tarde vai ser já o horário de se preocupar com a avaliação, com a prova, tá? Então, gente, aqui essa atividade, o que é um transportador de correia? Quem pegou, agora não lembro. O grupo de quem foi o último grupo, né, do Matheus Augusto. Um modelo de um transportador de correia bem simplesinho aqui, tá, gente? Professor, da onde você catou esse 3Dzinho aí, tá? Isso aqui vem de internet, gente. É IGS que você abre ali no... Se ele vier, né, bem redondinho, vem até com todas as cores, os elementos distintos, né? Sistema de motor, acionamento. Isso aqui é um transportador de pequenas cargas, igual tem zilhões no correio, empresas de transporte, né? Mas o princípio é esse. Daí vocês podem analisar sistemas mais robustos, né? Que suportam cargas maiores, com motores maiores e assim por diante. Mas só para vocês terem uma ideia, que de repente alguém nem sabe direito o que é um transportador de correias. Tá, gente? Então tem uma série de elementos, sistemas de mancal de rolamento, a própria correia, motor de acionamento, caixa de comando, estrutura, um monte de coisa para vocês analisarem aqui. Falha de 2 componentes, tá? A gosto do freguês. Qualquer 2 componentes aqui que vocês quiserem, o motor, a correia, sistema de, aqui do eixo com rolamento, tudo bem? Então, 2 componentes com uma função, efeito, causa, ok? Naquela mesma planilhazinha que nós já temos na outra atividade. Eu não a coloquei aqui porque não precisa. Algum rapidinho aqui já até postou já, né? Eu deixei aberto mais ou menos no horário do almoço. Alguém já postou aqui, perfeito. Depois nós damos uma olhadinha para ver. Por que eu estou falando para não deixar muito para cima, gente? Porque o ideal é que nós possamos fazer uma devolutiva, né, para vocês antes, né, da prova, tá? Eu fiz certo, não fiz, será que cometi algum equívoco? Aí fica impossível, o aluno entrega tudo no último momento ali, né? A devolutiva, nós vamos fazer a correção, porém o aluno não vai ter acesso, né? Porque no dia da prova está fechado, tá bom? Então não precisa fazer imediatamente. Nem digo. Foi o meu. O quê? O dele. Matheus, isso. Foi o seu. É que eu tava lá na sala, né, gente? Daí eu nem te digo quem foi, Gabriel, quem foi? Arthur? Não entrei ali pra. Não sei quem foi, realmente. Eu nem sabia que alguém já tinha postado, mas muito bem. Tudo bem?
Então, gente, lembrando, esse bimestre, né, participação, né? Então, só fiz uma ou duas atividades, as outras acabei não fazendo. A nota de participação de vocês, né, quando vocês olharem no diário lá pelo swap, depois a gente até vai comentar na devolutiva, que vai ser dia 23, né? Vai ser proporcional à quantidade de atividades que vocês fizeram. Então não é a nota da atividade, é se o aluno tentou desenvolver, né, demonstrou as dificuldades, a gente conseguiu tentar colaborar, né, devolvendo o que se estava perfeito, se estava bem feito, se faltou alguma coisinha, se cometeu algum equívoco em uma parte, né? É isso, tá, gente? Tudo bem? Então, aula 9 é essa. Alguma pergunta, gente? Para a gente poder começar a falar um pouquinho da avaliação, tá? Para tentar não estender o nosso prazo não, né? O nosso horário de costume. Alguma pergunta, algum comentário, professor Juliano? Nenhum, professor, tranquilo. Não sei se está tranquilo para eles. Mas nenhum comentário, não. Ok, gente. Então acho que nós podemos partir para o que primeiro, né, gente? Então, próxima aula, avaliação faz parte, principalmente num momento como esse, né, de atividades remotas, tudo usando aplicativos, softwares, ambiente virtual. Então, realmente, não tem como, né, nós não aplicarmos um instrumento avaliativo além das atividades. Depois a gente até vai diminuindo, né, o peso de uma provinha em relação às atividades que vocês vão desenvolver, tá? Mas por enquanto a gente, né, tá seguindo esse modelo porque não temos muito como fazer, tá? Principalmente nós tivemos poucas aulas, né? 5 aulas, se não me engano, né? Para a quinta aula agora, depois uma avaliação, né? Então não tem muito que a gente está fugindo dessa metodologia de avaliação. Dito isto, como vai ser a avaliação, né, gente? Então vou retornar aqui no e rever alguns tópicos aqui, tá? São importantes. Então, gente, da aula, depois que for feita a avaliação, né, no dia 16 da aula 10, na outra semana a gente já deixa tudo separadinho por bimestre, né? Então, da aula 5 a 10 vai ficar dentro do primeiro uma pastinha aqui, né, primeiro bimestre, clicou, vai aparecer aula 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 8, 9 e 10, tá? Até porque eventuais recuperações paralelas, né, quem não conseguiu acompanhar, sei lá, na prova teve alguma dificuldade, nós somos obrigados, né, por lei, a oportunizar a recuperação paralela. Então, nós vamos, né, fazer orientação baseado no perfil do aluno ou da aluna, para desenvolver algumas atividades dessas aulas que ocorreram já no bimestre. Principalmente aquelas que o aluno ou a aluna não desenvolveu, tá bom? Isso vai ser meio via de regra, principalmente nesses 2 primeiros bimestres, acho que quase todas as disciplinas, tá bom? Mas não esperamos que não ocorra, esperamos que não ocorra, né? Que todos consigam aí, porque a prova não está difícil. Então, gente, revisão das aulas presenciais ficaram aqui para vocês darem uma olhadinha nos fundamentos de projeto, né? Vários alunos fizeram aqui, mas do diagrama, vamos dar uma olhadinha na versão atualizada. Tinha bem pouca gente, lá, 2 alunos só mandaram, tá? Então, tô cantando a bola porque tem questão de fundamentos de projeto, sim, lá de xizinho. Tem um diagramazinha para fazer no caderno? Tem sim. Vai desenhar na mão, pode montar no OpenProject primeiro, não sei como vai fazer, para ver como fica mais ou menos.
Depois vai montar no caderno, tirar foto e postar. Pelo menos uma atividade que o aluno comprove que, né, executou ali de próprio punho dentro, né, das questões. É uma só, tá, gente? Mas vai ter sim. Então, eu estou avisando porque tem questão sobre isso aqui na prova. Alguma pergunta? Tá, então já cantei bola aí, umas 2 questões aí já. Professor, quantas questões serão? Objetivas para você colocar uma resposta direta, ou fazer uma relação, ou qual a alternativa correta, ou um verdadeiro e falso, alguma coisa assim, são 6, tá? Não pode mandar uma foto segurando uma colher. Ah, começou, né? Quanto tempo para fazer, Sara? Então, nós não vamos colocar. Não, para provar que é de verdade. Não, gente, basta vocês fazerem uma folha de caderno, colocar o nome de vocês e dar um vistinho do lado, pronto, tá? A prova vai estar aberta a partir do meio-dia e vai se encerrar a partir das 22h50 do dia 16. Então, o aluno começou a fazer, sei lá, 3 horas da tarde, terminou só 6, 7 horas, terminou só 6, 7 horas, tá? O X, gente, é que principalmente essas objetivas só vai ter uma chance. Então, o aluno tem que entrar, olhar a questão, né? Se for revisar, revisa antes de enviar. Depois que enviou as respostas, gente, não tem mais como rever, porque se vocês entrarem nesse questionário da revisão das aulas presenciais, vocês fazem ele de maneira ilimitada, tá? Vocês podem fazê-lo 50 vezes o mesmo questionário. Na prova não, né, gente? Só vai estar aberto para uma tentativa, tá bom? Mas não colocamos duração. Se o aluno começou, pelo menos nessa aqui ainda não, talvez em outra a gente estabeleça aí, sei lá, 3 horas para o aluno do início que ele começou a fazer, ou seja, ele sente para começar a fazer a prova e tente concluir a prova no máximo em 3 horas, vai. Tá? Mas nesse aqui só se o professor Juliano sugerir que façamos isso. Mas eu acredito que não vamos fazer nessa primeira não, tá? Então, deixei lá, depois eu volto a fazer. Principalmente as 4 que vocês vão estar desenvolvendo, tá? Então não vai ter prazo ali para vocês estarem fazendo. Porém, é aquilo. 22h50, gente, todas as atividades estão fechadas. Né? 22h51 o aluno já não consegue fazer mais nada. Tá bom? Só deixando isso bem claro. Então, gente, revisão, né? Quiserem dar uma olhadinha. Perdão. Aula 5 falamos de cronograma. Tem uma questão de cronograma, é lógico que nós não vamos falar o que é, tá? Então vocês vão fazer um breve descritivo em texto mesmo, tá? Então não vai ter postagem ali de arquivo. Vocês vão fazer uma descrição de uma etapa, né, da construção do cronograma. Tudo bem? Eu estou dando uma passada aqui, gente, porque eu já andei corrigindo trabalho anterior de aluno, aí não sei de qual semana, tá? Então eu estou dando uma passadinha aqui só para a gente ver o que nós fizemos. Então, sobre o cronograma, tá? Tem questão sobre o cronograma de xizinho, tem uma questão para vocês fazerem uma descrição, né? Das etapas, o que faz, como que faz, o que acontece, tá? A partir da construção do cronograma. Por isso que eu falei, o aluno que não conseguiu instalar o aplicativo, mas viu o vídeo, viu as etapas, tal, entendeu a dinâmica, consegue sim, tá? WS2, depois acho que tem alguma coisa, mas por favor, tá, gente? Não me esqueçam, mas é aquela importação, a interface que faz, então, as atividades que, né, não vamos falar que questão que tem lá, mas fiquem atentos aí,
tá? Se pular algumas partes aí das atividades, tá, gente? Se eu construo uma estrutura analítica de produto e vou trazer para o meu cronograma, tá? Daí o que tem que fazer, o que configura, como que monta. Não, dessa turma, eu acho que foi da outra turma que entregaram semana atrasada. Tá bom, gente? Depois, então nós temos duas questões já de execução, discursivas. Então, se as 6 questões objetivas valem 5 pontos, cada uma das 4 atividades que vocês vão montar um diagrama, né? Uma descrição sobre a construção do cronograma, uma sobre FEMEA e uma sobre diagrama de Ishikawa, né? De causa e efeito, cada uma vai valer, né? 1,25, tá bom? É lógico, vale mais porque são mais trabalhosas, tá bom? Então, das últimas aulas, gente, nós falamos de diagrama de causa e efeito e do FEMEA, né? Inclusive a aula de hoje, tá? Então, quais serão as duas últimas? Um FEMEA bem simplesinho, análise de um componente, identificar a função, modo de falha, efeito e causa, acho que é causa, as duas causas pelo menos possíveis daquele problema, daquele efeito, né, negativo ali aquela falha no equipamento, tá? Isso de FEMEA, tá? E diagrama de causa e efeito de brinde, tá? De brinde não, tá, gente? Nós vamos oportunizar que vocês construam usando o Xmind, no Xmind, tá bom? Do que é, que máquina, aí não dá, né, gente? Tá? Então isso tá em off, né? Já está ali prontinho o que é, que dispositivo, que equipamento, que parte do que é, para vocês fazerem uma análise de falha. A partir de um defeito, de um efeito indesejado, vocês analisarem. Todos os grupos lá, professor, tudo, máquina, método, não, só os mais comuns, tá, gente? Quais são os mais comuns, né? Que eu comentei bastante no vídeo tutorial. Máquina, métodos, mão de obra, máquina, métodos, mão de obra e materiais, certo? São os mais comuns. Mas tem lá meios de controle, tem meio ambiente, eu dei uma olhada na internet, tem empresas que tem 10 M's, tem sim, tem mais de 6 M's, tá? Então tem empresas que inserem outras características que, analisadas especificamente, auxiliam a eliminar causas de problemas no seu ambiente, tá? Mas para a gente, método, máquina, mão de obra, material é mais que suficiente para fazer uma breve análise usando o Xmind, do aplicativo do celular ou do computador, né? Então vocês vão postar o arquivo do Xmind. Não é para postar fotinha, não é para postar PDF, não é para postar. Eu quero ver o arquivo, tá bom, gente? Tá bom? Daí o professor também dá uma ajudinha e dá uma olhada lá para a gente ver, tá? E muito cuidado com os arquivos idênticos, tá, gente? Porque como é uma atividade nova, sem tutorial, cada um vai fazer o seu, né? Nossa, o meu ficou idêntico de mais uns 3, né? Depois eu deixo para o professor Juliano, que é coordenador do curso, tomar a decisão, tá, gente? É bem difícil fazer idêntico, mesmo sendo a análise de um componente, de um equipamento, fazer idêntico, cada partezinha, tá? É bem difícil, tá? Mas assim, a gente acha que nesse primeiro momento também não adianta pegar muito pesado, né, professor? Mas cuidado, tá, gente? Nós vamos também nos fingir de cegos, né? Exatamente, professor. É, Cuidado aí, né? E o objetivo é o aprendizado, né? Começa a copiar, na verdade aí depois vai precisar dos conhecimentos e não vai ter, né? Então
E de qualquer forma, a gente encontrando exatamente igual, é meio impossível, né? Então, tomar atenção em relação a isso, né? Exatamente, né? Só para avisar. Bem, pessoal, eu acho que hoje o recado, a proposta era essa. Então, com relação à avaliação, só para concluir, né, nós não temos como ver o que vocês estão fazendo, vocês estão se falando, vocês estão consultando na internet, vocês estão fazendo as coisas. Nós temos uma proposta, não sei se é a melhor, né? Talvez na outra nós possamos só no horário da aula, né? Deixar livre para o aluno realizar a prova no tempo que for necessário para ele. Vai ter uma webconferência assim, né, gente? Proforme. A gente vai ficar ali um tempo, 1 hora e pouco, provavelmente eu e o professor Juliano falando sobre a disciplina, próximo bimestre, fechamento de notas. E se um aluno ou outro precisar nesse horário, né, professor, ó, questão ali e tal, é isso, é aquilo, é para fazer isso mesmo, beleza, estamos ali. Mas, gente, por isso que vai ter também um fórum, tá bom? Vai ter um fórumzinho ali para gente auxiliar, tá? Mas não temos como responder, né, imediatamente. Até porque é uma quarta-feira, né, dia de reunião, dia de um monte de coisa. Então, às vezes vai ficar o questionamento do aluno vai ficar. Então, o momento de maior atenção nosso, sem dúvida alguma, vai ser no horário da aula, né? Mas assim, nossa, o aluno começou a fazer a prova 12:30, né? Postou lá de tarde, vamos estar dando uma olhada assim, né? E tentar auxiliar, esclarecer ou até mandar direto no e-mail do aluno a resposta não, né, gente? A informação, tá? Mas também não dá pra gente acompanhar, né, essas quase 11 horas de avaliação dos alunos, né, gente? Isso nem é responsabilidade nossa. Mas fica ali uma dúvida que depois a gente respondendo, o próprio aluno pode voltar na atividade e fazer. Um outro aluno nosso, verdade, isso aqui eu nem tinha reparado, também estava com essa dúvida. Beleza? Então, jogando bem transparente, eu acho que não tem problema nenhum. Daí, a partir de 7:30, a gente fica aqui um pouco também na conferência aqui, né, falando sobre a disciplina, encerramento, falando das notas. Aluno entrando aqui para fazer questionamento. Então, vocês não têm que entrar, tá, gente? Ah, mas eu já fiz minha prova, professor. Ou eu vou fazer daqui a pouco e não tenho dúvida porque eu já dei uma olhada. Meu, não tem que entrar, tá, gente? Não vamos fazer chamada por aqui. Vamos fazer chamada pela prova que o aluno ou aluna entregar, tá bom? É isso, gente. Mais alguma coisa? Podemos auxiliar? Sim, não, talvez. Tranquilos? Beleza, Caio. Boa noite. Não precisa segurar a colher não, tá, gente? Para provar que nem o Jornal do Dia, tá? Podem fazer, tá? Isso, Sara, tranquilo mesmo, tá? Não tá pesada a prova, do que vocês fizeram aí, sossegado vocês fazem. Não precisa fazer correndo, nossa, tem 1 hora para começar e terminar, tá? Não gosto desse modelo também, eu acho bastante, né, como fala, invasivo, né? Então, o máximo que vai acontecer num próximo momento vocês vão ter o horário da aula para fazer a provinha, tá bom? Não, parece bastante coisa, gente, mas não são 10 questões, né? Nossa, eu tenho certeza que tem professor que dá muito mais questão em prova aí para vocês. E às vezes só tem uma aula a matéria dele. Eu sei disso. Tá bom? Então boa noite para vocês, gente, tá? Bom trabalho, bons estudos aí, revejam algumas coisinhas. Quem não fez tem tempo ainda de tentar fazer, né, para ganhar a nota de participação, que pode chegar até 30% aí, então
tá? Corre atrás aí quem não fez. E quem já fez é só dar uma repassada lá e mandar ver no dia da prova, tá? É isso aí, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.